E se eu te dissesse que 3 irmãs poderosas transformaram uma fazenda inteira em seu playground de manipulação? Que elas escolhiam homens como se fossem brinquedos, e os descartavam quando se cansavam. Esta é a história real e perturbadora da fazenda Santa Clara, onde o poder absoluto revelou a face mais sombria da alma humana. Prepare-se para uma narrativa intensa de crueldade, descoberta e redenção que vai mexer com suas emoções do início ao fim. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você curte histórias impactantes e emocionantes como essa, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Vamos lá! O Coronel Augusto Silva era conhecido em toda a região como um homem de princípios rígidos, mas justos. Na fazenda Santa Clara, localizada no interior do Brasil do século XIX, ele mantinha uma relação peculiar com os escravizados que trabalhavam em suas terras. Diferente de outros fazendeiros da época, Augusto garantia que todos recebessem alimentação adequada, cuidados médicos básicos e até mesmo permitia que guardassem pequenas economias do trabalho extra que faziam aos domingos. Ele acreditava que a produtividade vinha do respeito, não apenas do chicote. Suas 3 filhas, no entanto, eram o oposto completo de sua filosofia. Amélia, a mais velha de 24 anos, tinha cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam com malícia. Carolina, de 22 anos, possuía cachos dourados e um sorriso que escondia crueldade. A caçula, Isabela, com seus 20 anos, era talvez a pior de todas, bonita como uma pintura, mas com um coração de pedra. As 3 cresceram mimadas pela mãe, falecida há 5 anos, e desde então desenvolveram um senso de superioridade que beirava o desprezo por qualquer pessoa que considerassem inferior. O Coronel Augusto passava longos períodos viajando para a capital, cuidando de negócios e questões políticas. Era um homem viúvo dedicado ao trabalho, confiando que suas filhas manteriam a ordem e a dignidade da família durante suas ausências. Ele não imaginava que, naqueles momentos, as 3 jovens transformavam a fazenda em seu playground pessoal de manipulação e crueldade. As irmãs haviam desenvolvido um jogo perverso que praticavam há quase 2 anos, sempre nas costas do pai. Tudo começou quando Amélia se encantou pela aparência de um jovem escravizado chamado Miguel, que trabalhava nas cavalariças. Alto, forte, com feições marcantes e olhos expressivos, Miguel tinha 26 anos e sonhava secretamente com a liberdade. Amélia começou a chamá-lo para pequenos serviços na casa grande, sempre encontrando desculpas para mantê-lo por perto. Aos poucos, ela o seduziu com palavras doces e promessas sussurradas de um futuro diferente. Miguel, inicialmente resistente, acabou cedendo à atenção da filha do coronel, acreditando ingenuamente que talvez houvesse genuína afeição naquele interesse. Por 3 meses, Amélia manteve Miguel como seu amante secreto. Ela o fazia subir escondido à sua janela nas noites em que o pai estava ausente, dava-lhe roupas melhores, comida da mesa dos senhores e até mesmo lhe ensinava a ler em segredo. Miguel começou a acreditar que estava vivendo um romance impossível, que talvez o amor pudesse transcender as barreiras sociais. Ele sonhava acordado com a possibilidade de Amélia convencer o pai a libertá-lo, de construírem juntos uma vida nova em algum lugar distante onde ninguém os conhecesse. Mas Amélia não tinha tais planos. Para ela, Miguel era apenas uma diversão temporária, um capricho, uma forma de experimentar o poder absoluto sobre outro ser humano. Quando o interesse começou a se esvair, quando a novidade perdeu o brilho, ela simplesmente disse ao capataz que Miguel havia sido insolente com ela. O capataz, sem questionar a palavra da filha do coronel, expulsou Miguel da fazenda naquela mesma noite, sem sequer permitir que ele levasse seus poucos pertences. Miguel partiu desesperado, sem entender o que havia acontecido, chamando pelo nome de Amélia enquanto era arrastado portão afora. Ela assistiu da janela do quarto, com um sorriso frio nos lábios, já pensando em quem seria o próximo. Carolina observou tudo com inveja. Quando viu o poder que a irmã exerceu sobre Miguel, decidiu que também queria participar daquele jogo perverso. Algumas semanas depois, ela escolheu Rafael, um jovem de 23 anos que trabalhava nos campos de café. Rafael era diferente de Miguel, mais tímido, mais cauteloso, mas igualmente desesperado por qualquer sinal de bondade naquela vida dura. Carolina usou uma abordagem diferente da irmã. Ela se fez de protetora, de aliada, dizendo que queria ajudá-lo porque via nele algo especial. Rafael acreditou porque precisava acreditar. Carolina o convenceu de que estava apaixonada por ele, que planejava pedir ao pai que o libertasse,
que só precisavam esperar o momento certo. Por 4 meses, Rafael viveu em um estado de esperança febril. Carolina lhe dava presentes, escrevia bilhetes apaixonados que ele guardava como tesouros, e fazia promessas cada vez mais elaboradas. Ela até mesmo sugeriu que fugissem juntos, só para ver o brilho de esperança nos olhos dele, um brilho que ela sabia que apagaria quando quisesse. E apagou. Quando Carolina se cansou da brincadeira, ela simplesmente parou de falar com Rafael. Ignorou seus olhares confusos, suas tentativas discretas de se aproximar, suas cartas desesperadas deixadas em lugares combinados. Rafael começou a definhar, trabalhando mecanicamente, seus olhos perdendo a vida. Quando finalmente reuniu coragem para confrontá-la, Carolina o acusou de estar perseguindo-a, de ter feições delirantes e perigosas. O capataz o expulsou imediatamente, com menos cerimônia ainda do que Miguel. Isabela, a caçula, assistiu aos jogos das irmãs com fascínio crescente. Ela esperou um pouco mais, planejou melhor e escolheu não um, mas 2 homens simultaneamente, criando uma competição cruel entre eles. Seu primeiro alvo foi André, de 28 anos, que trabalhava como carpinteiro na fazenda. O segundo foi Lucas, de 25 anos, responsável pelos animais. Isabela flertava com ambos alternadamente, deixando cada um acreditar que era especial, que era o escolhido. André e Lucas, que antes eram amigos, começaram a se tornar rivais. Isabela alimentava essa rivalidade com mentiras sussurradas, dizendo a André que Lucas falava mal dele, dizendo a Lucas que André se gabava de favores que ela nunca havia concedido. Ela os fazia competir por sua atenção, pedindo que trouxessem presentes, que fizessem favores cada vez mais arriscados. Os 2 homens, cegos pelo que acreditavam ser amor, se afastaram de suas famílias, de seus amigos, dedicando cada pensamento a conquistar definitivamente o coração de Isabela. Quando Isabela finalmente se cansou do jogo, 6 meses depois, ela não apenas os dispensou, ela os colocou um contra o outro. Disse a André que Lucas havia contado ao capataz sobre os encontros secretos, e disse a Lucas que André havia tentado chantageá-la. Os 2 homens, devastados e furiosos, quase chegaram às vias de fato antes de serem separados e expulsos da fazenda no mesmo dia. Isabela assistiu ao caos que criou com uma satisfação mórbida, sentindo-se poderosa e invencível. As 3 irmãs haviam transformado aquele comportamento em uma rotina. Ao longo de quase 2 anos, pelo menos 12 homens passaram por suas mãos cruéis. Cada um acreditou ser especial, cada um foi manipulado e descartado. Alguns foram expulsos sob acusações falsas, outros simplesmente desapareceram na calada da noite, levando consigo apenas a vergonha e o coração partido. As irmãs conversavam sobre suas conquistas como quem fala de vestidos novos, comparando notas, rindo das declarações de amor que recebiam, planejando seus próximos alvos. O coronel Augusto permanecia completamente alheio ao que acontecia em sua propriedade. As filhas eram cuidadosas, escolhendo sempre os momentos em que ele estava ausente ou ocupado demais para notar. O capataz, um homem chamado Antônio que havia sido nomeado pelas próprias irmãs após o anterior se aposentar, era conivente com tudo. Ele sabia que seu emprego dependia de manter as meninas felizes e suas bocas fechadas. Quando o coronel perguntava sobre os homens que eram expulsos, Antônio sempre tinha uma desculpa pronta: roubo, preguiça, insubordinação. Mas as consequências daquele jogo cruel começavam a se acumular de maneiras que as irmãs não haviam previsto. Os homens expulsos levavam consigo histórias, e essas histórias se espalhavam pelas fazendas vizinhas, pelos povoados próximos, pelas roças e engenhos da região. Começaram a circular rumores sobre a fazenda Santa Clara, sobre as filhas do coronel e seus caprichos perigosos. Alguns dos homens expulsos, completamente destruídos, haviam tentado a sorte em outras propriedades, mas carregavam consigo uma tristeza que os tornava improdutivos, problemáticos. Miguel, o primeiro a ser descartado por Amélia, havia encontrado trabalho em uma fazenda a 3 léguas de distância. Mas o homem forte e esperançoso que um dia foi havia se transformado em uma sombra. Ele bebia cachaça sempre que conseguia algumas moedas, falava sozinho, e nas noites de tempestade gritava o nome de Amélia com uma mistura de amor e ódio que assustava os outros trabalhadores. O fazendeiro que o contratou logo se arrependeu, mas teve pena demais para expulsá-lo novamente. Rafael estava em situação ainda pior. Depois de ser expulso de Santa Clara, ele vagou sem destino por semanas, recusando-se a procurar trabalho, recusando-se a comer adequadamente. Eventualmente,
foi encontrado por um grupo de escravizados fugidos que tentavam alcançar um quilombo nas montanhas. Rafael se juntou a eles, mas não por desejo de liberdade. Ele havia perdido a capacidade de desejar qualquer coisa. Ele se tornará um fantasma entre os vivos, seguindo mecanicamente o grupo, seus olhos vazios fixos em algum ponto distante que só ele podia ver. André e Lucas, os dois alvos simultâneos de Isabela, tiveram destinos diferentes mas igualmente trágicos. André, depois de ser expulso, tentou reconstruir sua vida em outra fazenda, mas a paranoia plantada por Isabela havia crescido raízes profundas. Ele não confiava em ninguém, via traição em cada olhar, interpretava cada gesto como hostilidade. Eventualmente, em um surto de desconfiança, acusou outro trabalhador de conspirar contra ele e acabou em uma briga violenta que o deixou com o braço quebrado, um braço que nunca se curou adequadamente, limitando permanentemente sua capacidade de trabalho. Lucas tomou um caminho diferente. A raiva e a humilhação que sentiu se transformaram em uma determinação fria. Ele decidiu que, de alguma forma, faria as filhas do coronel pagarem pelo que fizeram. Começou a trabalhar em fazendas cada vez mais próximas de Santa Clara, sempre ouvindo, sempre perguntando discretamente sobre o coronel e suas filhas. Lucas não sabia exatamente o que faria com a informação que coletava, mas a sede de justiça, ou vingança, era a única coisa que o mantinha vivo. Enquanto isso, na fazenda Santa Clara, as irmãos continuavam seu jogo sem remorso. Amélia já estava no 13º alvo, um jovem chamado Tomás que trabalhava nas plantações de cana. Carolina tinha seus olhos em Paulo, um novo trabalhador que havia chegado há algumas semanas. Isabela estava temporariamente sem nenhum jogo em andamento, mas observava todos com o olhar de um predador escolhendo sua próxima presa. A crueldade delas havia se tornado mais refinada com a prática. Agora sabiam exatamente quais palavras usar, quais promessas fazer, como dosar esperança e desespero para manter suas vítimas presas. Amélia havia se tornado especialista em fazer os homens acreditarem que ela estava sendo forçada pelo pai a se casar com alguém que não amava, criando uma narrativa romântica de amor proibido. Carolina preferia a abordagem da salvadora, posicionando-se como a única pessoa que via valor real em suas vítimas. Isabela continuava com seus jogos de competição, mas havia adicionado um elemento novo. Ela agora também manipulava as irmãs e mães dos homens, fazendo com que as próprias famílias pressionassem suas vítimas a abandonar esperanças impossíveis. O que nenhuma das três percebia era que o tecido de mentiras que haviam construído começava a se desfazer nas bordas. Pequenas inconsistências em suas histórias, perguntas não respondidas sobre por que tantos homens jovens e capazes estavam sendo expulsos, olhares trocados entre os trabalhadores que permaneciam, tudo isso criava uma tensão crescente na fazenda. As pessoas sussurravam, especulavam, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente, especialmente porque o capataz Antônio mantinha uma vigilância constante, punindo duramente qualquer sinal de insubordinação ou fofoca. O coronel Augusto retornou de uma de suas longas viagens à capital em uma tarde chuvosa de outubro. Ele estava cansado, mas satisfeito. Havia conseguido fechar negócios importantes que garantiriam a prosperidade da fazenda por muitos anos. Enquanto sua carruagem subia o caminho lamacento até a Casa Grande, ele observava as plantações com orgulho. Tudo parecia em ordem, produtivo, bem mantido. Ele não tinha razão para suspeitar que algo estava profundamente errado. Mas o coronel tinha um hábito que suas filhas não conheciam bem porque ele raramente estava presente para praticá-lo. Sempre que retornava de viagem, ele gostava de caminhar pela fazenda nas primeiras horas da manhã, conversando com os trabalhadores, observando o progresso dos trabalhos, ouvindo diretamente das pessoas que faziam a propriedade funcionar. Era esse contato direto que lhe havia dado a reputação de ser um senhor justo. Ele não confiava apenas nos relatórios do capataz, ele via com os próprios olhos. Na manhã seguinte ao seu retorno, Augusto acordou antes do amanhecer e começou sua caminhada. As primeiras conversas foram normais, relatórios sobre as colheitas, pequenas reclamações sobre equipamentos que precisavam de reparo, pedidos de permissão para pequenas celebrações. Mas ele começou a notar algo estranho. Havia menos homens jovens trabalhando do que ele se lembrava. Quando perguntava sobre alguém específico, as respostas eram evasivas, os olhares se desviavam. Foi na casa de uma família que morava nos limites da fazenda que Augusto começou a entender que algo estava terrivelmente errado. Dona Maria, uma mulher de 50 anos que trabalhava na fazenda desde menina, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando o coronel perguntou o que havia acontecido,
Ela hesitou por um longo momento antes de desabar. Seu filho, Joaquim, havia sido expulso 6 meses antes, acusado de roubo. Mas Dona Maria jurava pela memória de todos os santos que seu filho era honesto, que nunca havia roubado nada em toda sua vida. Augusto ficou intrigado. Ele não se lembrava de ter autorizado a expulsão de Joaquim. Quando perguntou quem havia dado a ordem, Dona Maria disse que fora o capataz Antônio, agindo sob instruções da senhorita Amélia. O coronel franziu a testa. Por que sua filha estaria dando ordens ao capataz sobre disciplina de trabalhadores? Isso não fazia sentido. Ele prometeu a Dona Maria que investigaria o assunto e continuou sua caminhada, mas agora com uma sensação incômoda no estômago. Ao longo daquela manhã, Augusto foi recolhendo peças de um quebra-cabeça perturbador. Descobriu que mais de uma dúzia de homens jovens haviam sido expulsos nos últimos 2 anos, todos durante suas ausências, todos por razões que agora pareciam questionáveis. Mais preocupante ainda, descobriu através de conversas cuidadosas que muitos desses homens haviam sido vistos regularmente perto da casa grande antes de suas expulsões, sempre em circunstâncias suspeitas, tarde da noite, em horários estranhos. Quando Augusto confrontou o capataz Antônio, o homem ficou nervoso e suou frio. Suas respostas eram confusas, contraditórias. Ele tentou manter a história de que todos os homens expulsos eram problemáticos, mas quando pressionado sobre detalhes específicos, não conseguia fornecer evidências concretas. Augusto, que não havia construído sua fortuna sendo ingênuo, percebeu imediatamente que o capataz estava escondendo algo. Com voz dura e ameaçadora, ele exigiu a verdade, lembrando Antônio de que mentir para o senhor da fazenda poderia resultar em consequências graves. Antônio quebrou. Com voz trêmula, ele contou tudo, ou pelo menos tudo que sabia. Ele admitiu que havia seguido ordens das senhoritas para expulsar os homens, que sabia que eles eram envolvidos de alguma forma com as filhas do coronel, mas que nunca fizera perguntas sobre a natureza exata desses envolvimentos. Ele jurou que achava que era apenas namoros inocentes que o coronel desaprovaria, que não tinha ideia de que era algo mais sério ou sistemático. Antônio implorou por misericórdia, dizendo que tinha família para sustentar, que só queria manter seu emprego. O coronel Augusto sentiu uma fúria fria tomar conta de si. Ele dispensou Antônio temporariamente e marchou de volta para a casa grande com passadas pesadas. Sua mente fervilhava com possibilidades horríveis. Ele precisava ouvir a versão de suas filhas, mas uma parte dele já sabia que não gostaria do que descobriria. Augusto havia passado anos tentando ser um bom pai, compensando a ausência da mãe das meninas com presentes e indulgência. Agora se perguntava se havia criado monstros. As 3 irmãs estavam tomando café da manhã na sala de jantar quando ouviram os passos pesados do pai ecoando pelo corredor. Havia algo diferente naquele som, uma urgência, uma raiva contida. Elas trocaram olhares nervosos. Amélia, sempre a mais confiante, tentou assumir uma expressão serena, mas Carolina mordeu o lábio inferior nervosamente, e Isabela sentiu suas mãos começarem a tremer. Quando Augusto entrou na sala, seu rosto estava vermelho de raiva contida. Ele fechou a porta atrás de si com um estrondo que fez todas as 3 pularem. Por um longo momento, ele apenas as olhou, seus olhos passando de um rosto para outro, procurando o quê? Sinais da bondade que ele acreditava ter criado nelas. Traços da mãe que elas haviam perdido? Ele encontrou apenas culpa mal disfarçada e arrogância defensiva. Contei-me, disse ele com voz perigosamente calma, sobre os homens que foram expulsos desta fazenda nos últimos 2 anos. E não me insultem mentindo. Já falei com Antônio. Já falei com as famílias. Quero ouvir de suas próprias bocas o que vocês fizeram. Houve um silêncio pesado. Amélia foi a primeira a tentar falar, sua voz inicialmente firme mas começando a fraquejar. Pai, são apenas escravos. Eles foram inadequados, impertinentes. Nós apenas. A voz de Augusto trovejou pela sala, fazendo todas as 3 recuarem. Apenas o quê? Apenas destruíram vidas humanas por diversão? Apenas transformaram homens em objetos para seus jogos cruéis? Apenas mancharam o nome desta família e tudo que tentei construir aqui? Carolina começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não de remorso. Pai, nós não pensamos que você se importaria tanto. Eles não são como nós. Nós não achamos que importaria.
Essas palavras atingiram Augusto como um soco no estômago. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na mesa. Não são como nós? Eu não criei vocês para pensar assim. Eu sempre tratei todos nesta fazenda com respeito básico, com dignidade. De onde veio essa monstruosidade? Isabela, a mais jovem e talvez a mais inconsequente, finalmente falou. Todo mundo faz isso, pai. Nas outras fazendas, as filhas dos coronéis, nós ouvimos histórias. Não é nada de extraordinário. Por que devemos nos importar com eles? Porque são seres humanos. Augusto gritou, sua voz quebrando com emoção. Porque cada um deles tem uma mãe que chora por eles, amigos que sentem sua falta, sonhos que foram destruídos. Porque eu tenho nome nesta região, uma reputação de ser justo, e vocês transformaram minha casa em um covil de predadoras. Ele caminhou até a janela, suas mãos tremendo de raiva e tristeza. Por um longo momento, observou os campos que havia cuidado por tanto tempo. Augusto pensou nos anos que passou tentando ser diferente dos outros fazendeiros, tentando provar que era possível ser bem-sucedido sem crueldade excessiva. E suas próprias filhas haviam destruído tudo isso. Amélia, percebendo que a situação era mais séria do que imaginara, tentou uma abordagem diferente. Pai, nós pedimos desculpas. Não vamos fazer isso nunca mais. Por favor, não fique tão furioso. Nós cometemos um erro. Augusto se virou lentamente, e havia algo em seus olhos que nenhuma das três havia visto antes. Um erro? Ele disse com voz perigosamente baixa. Um erro é esquecer de fechar um portão. Um erro é gastar demais em um vestido. O que vocês fizeram foi crueldade sistemática, deliberada. Vocês escolheram conscientemente destruir pessoas mais fracas porque podiam, porque era divertido. Ele se aproximou da mesa, colocando as mãos sobre a superfície de madeira e inclinando-se para frente. Vocês sabem o que aconteceu com alguns desses homens. Miguel está bebendo até morrer lentamente em outra fazenda. Rafael se juntou a fugitivos e provavelmente já está morto ou será capturado. André quebrou o braço e nunca mais trabalhará adequadamente. E há outros, tantos outros cujos destinos eu nem sequer conheço ainda. As três permaneceram em silêncio, finalmente começando a compreender a magnitude do que haviam feito. Mas Augusto não havia terminado. E Joaquim, o filho de Dona Maria? Vocês lembram dele? Ele está em algum lugar por aí, provavelmente passando fome, sem ninguém que confie nele porque foi expulso acusado de roubo, um roubo que nunca cometeu. Dona Maria chorou na minha frente esta manhã. Ela me perguntou por que eu havia permitido que isso acontecesse com seu filho inocente. Carolina soluçava agora em lágrimas genuínas, talvez pela primeira vez na vida sentindo o peso real de suas ações. Isabela olhava para o chão, incapaz de encontrar os olhos do pai. Amélia, sempre a mais orgulhosa, mantinha o queixo erguido, mas havia rachaduras visíveis em sua armadura de arrogância. Vocês vão entender, disse Augusto finalmente, sua voz agora mais fria do que furiosa, o que significa perder tudo. A punição que o coronel Augusto impôs às suas filhas foi tão incomum quanto severa para a época. Ele não apenas as repreendeu ou limitou suas liberdades sociais, ele exigiu que elas enfrentassem diretamente as consequências de seus atos. E para um homem de 1850, isso foi revolucionário e socialmente arriscado. Primeiro, Augusto demitiu Antônio e assumiu pessoalmente a gestão da fazenda, cancelando todas as suas viagens programadas para os próximos anos. Depois, ele fez algo que chocou não apenas suas filhas, mas toda a região. Ele mandou buscar de volta cada um dos homens que haviam sido expulsos injustamente, oferecendo-lhes compensação e a oportunidade de retornar ou de receberem alforria se preferissem. Miguel foi um dos primeiros a ser encontrado. Quando chegou à fazenda, estava magro, sujo, com os olhos de quem havia desistido de viver. Amélia foi forçada pelo pai a pedir desculpas diante de todos os trabalhadores da fazenda, a admitir publicamente o que havia feito. A humilhação foi devastadora para ela, mas Augusto não permitiu exceções. Mais que isso, ele anunciou que estava dando a Miguel sua alforria imediata e um pedaço de terra na propriedade para que pudesse começar uma vida própria. Rafael foi mais difícil de encontrar. Levou semanas até que notícias do quilombo onde estava chegassem a Augusto. O coronel, em um ato que poderia ter lhe custado sua posição social,
Enviou uma mensagem ao quilombo dizendo que Rafael era livre para retornar sem punição, com alforria garantida. Rafael inicialmente não acreditou, mas quando alguns membros do quilombo confirmaram que o coronel Augusto tinha reputação de homem de palavra, ele aceitou voltar. Carolina teve que enfrentar Rafael e pedir perdão, algo que a quebrou completamente. Pela primeira vez, ela viu um ser humano onde antes via apenas um objeto de diversão. André e Lucas foram encontrados trabalhando em fazendas próximas. O confronto de Isabela com os dois foi particularmente intenso. Lucas, que havia passado meses planejando alguma forma de vingança, ficou completamente desarmado quando a jovem caiu de joelhos e implorou perdão com lágrimas genuínas. André, com seu braço permanentemente danificado, inicialmente recusou-se a falar com ela. Foi Augusto quem interviu, explicando que ele pagaria por todos os tratamentos médicos que André precisasse e lhe garantiria um trabalho adequado à sua limitação física, além da alforria. Mas a punição das filhas não terminou aí. Augusto estabeleceu que cada uma delas deveria trabalhar diretamente nos campos por 6 meses, realizando as mesmas tarefas que os trabalhadores faziam diariamente. Elas deveriam comer a mesma comida, trabalhar as mesmas horas, sentir na pele o que era aquela vida. A comunidade local ficou escandalizada, filhas de coronel trabalhando como escravas. Era inaudito. Mas Augusto manteve sua decisão, ignorando os comentários e críticas dos fazendeiros vizinhos. As primeiras semanas foram infernais para as 3. Suas mãos delicadas desenvolveram bolhas que sangravam. Suas costas doíam de formas que nunca imaginaram possível. O sol queimava suas peles antes protegidas. Amélia chorou em segredo todas as noites. Carolina perdeu peso drasticamente. Isabela considerou fugir, mas não tinha para onde ir. E lentamente, dolorosamente, algo começou a mudar nelas. Trabalhando lado a lado com pessoas que antes consideravam inferiores, elas começaram a ver humanidade onde antes viam apenas ferramentas. Dona Maria, apesar de tudo que havia sofrido, ofereceu um bálsamo caseiro para as bolhas nas mãos de Carolina. Uma jovem mulher chamada Ana ensinou a Amélia como trançar palha para fazer chapéus melhores. Um homem idoso chamado João compartilhou sua água com Isabela em um dia particularmente quente, sem rancor nos olhos, apenas bondade simples. Os meses passaram. O orgulho inflexível das irmãs foi substituído por algo mais suave, mais humano. Elas começaram a ouvir histórias de famílias separadas, de sonhos adiados, de pequenas alegrias encontradas em momentos simples. Amélia ouviu sobre como Miguel havia sonhado em juntar dinheiro suficiente para comprar a liberdade de sua mãe que estava em outra fazenda. Carolina descobriu que Rafael escrevia poesias nas noites de lua cheia, usando carvão em pedaços de madeira. Isabela aprendeu que André havia sido pai havia poucos anos, e que seu maior medo agora era não conseguir prover adequadamente para seu filho com o braço danificado. Augusto observava tudo de perto, mas mantinha distância. Ele sabia que qualquer lição genuína tinha que vir de dentro, não de sermões paternos. Ele trabalhava ao lado de todos, reconstruindo sua própria relação com a terra e com as pessoas que a cultivavam. Nas noites, ele pensava na esposa falecida e se perguntava onde havia errado na criação das filhas. Talvez tivesse dado muita liberdade, muito conforto, muito distanciamento da realidade da fazenda. Ao final dos 6 meses, as 3 jovens eram diferentes. Não completamente transformadas. Velhos hábitos e privilégios são difíceis de quebrar completamente, mas definitivamente mudadas. Amélia começou a trabalhar com Dona Maria ensinando outras mulheres da fazenda a ler, usando as habilidades que um dia usará para seduzir Miguel. Carolina criou um pequeno fundo com suas joias pessoais para ajudar famílias que enfrentavam emergências médicas. Isabela, talvez a mais mudada de todas, passou a trabalhar diretamente com as crianças da fazenda, criando uma escola improvisada debaixo de uma árvore frondosa onde ensinava letras e números. Miguel aceitou a terra oferecida e começou a cultivá-la com dedicação impressionante. Com o tempo, ele conseguiu prosperar o suficiente para comprar a liberdade de sua mãe, como sempre sonhara. Amélia, que um dia o manipulara cruelmente, agora o ajudava plantando mudas ao seu lado, em silêncio, sem esperar perdão, apenas tentando fazer o que era certo. Miguel nunca perdoou completamente, mas aprendeu a conviver com a presença dela, reconhecendo o esforço genuíno de mudança. Rafael voltou a escrever suas poesias, mas agora tinha papel de verdade fornecido por Carolina,
que também organizou pequenas reuniões onde ele podia compartilhar seus versos. Ela nunca tentou se aproximar dele romanticamente novamente, aquela porta estava fechada para sempre. Mas ela podia oferecer respeito, espaço e oportunidades. Rafael eventualmente se casou com Ana, a jovem que havia ajudado Amélia, e Carolina deu a eles uma pequena casa na propriedade como presente de casamento. André, com tratamento médico adequado pago por Augusto, recuperou parte da mobilidade do braço. Nunca voltaria a ser como antes, mas ele podia trabalhar e prover para sua família. Isabela se tornou madrinha de seu filho, uma relação que começou desconfortável mas cresceu em algo genuíno. Ela visitava a família de André regularmente, levando pequenos presentes e brincando com a criança, aprendendo o que significava se importar com alguém além de si mesma. Lucas foi o mais difícil de alcançar. Sua raiva havia se transformado em algo frio e distante. Ele aceitou a alforria e a compensação financeira, mas recusou qualquer outro contato. Isabela escreveu carta após carta pedindo perdão, não recebendo resposta. Foi só 2 anos depois, quando Lucas estava passando pela região com sua nova família, havia se casado e tinha uma filha, que ele finalmente parou na fazenda Santa Clara. O encontro foi breve, formal, mas ele olhou nos olhos de Isabela e disse simplesmente: "Eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Para poder seguir em frente." Foram as últimas palavras que trocaram, mas foram suficientes para que Isabela finalmente começasse a perdoar a si mesma. O coronel Augusto nunca voltou a ser o mesmo homem alegre de antes. O peso do que suas filhas haviam feito, e de sua própria responsabilidade por não ter prestado atenção, o envelheceu prematuramente. Mas ele encontrou uma espécie de paz ao ver suas filhas genuinamente mudadas. Ele começou a libertar mais pessoas escravizadas, preparando-as com educação e recursos para viverem por conta própria. A fazenda Santa Clara se tornou conhecida não mais pela produtividade, mas pela humanidade. Nos anos seguintes, outras famílias da região começaram a visitar a fazenda, curiosas sobre os métodos estranhos de Augusto. Alguns riam dele, chamando-o de fraco ou tolo. Mas outros, especialmente aqueles que viam o aumento da produtividade vindo de trabalhadores tratados com respeito, começaram a questionar seus próprios métodos. Mudanças pequenas começaram a acontecer em propriedades vizinhas, não revoluções, mas melhorias incrementais na forma como as pessoas eram tratadas. As 3 irmãs nunca se casaram. Amélia porque nenhum homem da região queria se associar à família após o escândalo, e ela havia perdido o interesse em jogos de sedução. Carolina porque dedicou sua vida ao trabalho social na fazenda, encontrando propósito em ajudar outros. Isabela porque, após ver o verdadeiro amor entre Rafael e Ana, entre André e sua esposa, ela entendeu que nunca sentirá amor real por ninguém e decidiu que era melhor estar só do que enganar alguém novamente. Quando o coronel Augusto faleceu 15 anos depois, a fazenda Santa Clara foi dividida entre as 3 filhas. Elas mantiveram as políticas do pai, continuaram libertando pessoas, continuaram educando e oferecendo oportunidades. A fazenda nunca foi a mais lucrativa da região, mas tornou-se a mais respeitada. Pessoas de todas as classes vinham buscar conselho, trabalho justo, ou simplesmente um lugar onde eram tratadas com dignidade. Miguel, já um homem de meia idade, tornou-se uma figura respeitada na comunidade, proprietário de terras prósperas e pai de 4 filhos livres. Quando morreu, aos 70 anos, Amélia, então uma senhora de cabelos brancos, compareceu ao funeral, ficando no fundo, respeitando a distância. A filha mais velha de Miguel a viu e, após breve hesitação, acenou. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era reconhecimento de que as pessoas podem mudar, de que a redenção é possível, mesmo que nunca seja completa. Rafael se tornou o primeiro professor negro livre da região, suas poesias eventualmente sendo publicadas em jornais da capital. Carolina guardou cada artigo, cada poema publicado, em um álbum que manteve até o fim de seus dias. Ela nunca mostrou a ele o álbum, mas ele sabia que existia. Era a forma silenciosa dela dizer: "Eu vejo você, eu respeito você, e lamento profundamente ter tentado destruir isso." A história da fazenda Santa Clara e das filhas do coronel se tornou uma lenda na região, uma história de advertência sobre o perigo do poder sem responsabilidade, mas também uma história de esperança sobre a possibilidade de mudança. Gerações depois, quando a escravidão finalmente foi abolida no Brasil, os descendentes daqueles que viveram em Santa Clara contavam histórias sobre o coronel que puniu suas próprias filhas, sobre as mulheres cruéis que aprenderam humanidade,
sobre os homens que sobreviveram e prosperaram apesar de tudo. Nem todos os finais foram felizes. Alguns dos homens expulsos nunca foram encontrados. Alguns morreram antes que pudessem ser compensados. Algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente. Mas a Fazenda Santa Clara provou que reconhecer o erro, enfrentar as consequências e trabalhar genuinamente pela reparação pode, sim, criar algo melhor a partir das cinzas da crueldade. E talvez essa seja a verdadeira lição, não que o perdão seja sempre possível ou que a redenção apague o passado, mas que a escolha de tentar, de mudar, de fazer melhor, é sempre significativa. As filhas do Coronel Augusto carregaram o peso de suas ações por toda a vida. Mas escolheram carregar esse peso trabalhando por um mundo melhor, não fugindo dele. Quando a última das 3 irmãs faleceu, Isabela, aos 82 anos, cercada por dezenas de ex-alunos que ela havia ensinado ao longo de décadas, suas últimas palavras foram simples: espero ter feito o suficiente. Ninguém podia responder se havia sido suficiente ou não. Mas todos concordavam que ela havia tentado, e que isso, por si só, significava algo. A Fazenda Santa Clara continuou existindo por mais 2 gerações antes de ser dividida e vendida. Mas seu legado persistiu nas histórias, nas famílias que prosperaram, nas lições aprendidas. E em noites silenciosas, quando o vento soprava pelos campos onde tantas lágrimas haviam caído, alguns diziam que podiam ouvir ecos, não de dor, mas de esperança, de trabalho, de pessoas construindo algo melhor juntas, apesar de tudo.